O programa Walter de Oliveira apresenta A Corrente Positiva, um momento de fé, amor, esperança e sinceridade. Ligue 3543-7999 e participe colocando o nome de quem você quiser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Está começando no seu rádio, no seu aparelho, mais uma corrente positiva. Você que neste momento
estiver nos ouvindo pelas redes sociais, através do aplicativo, você que estiver nos ouvindo no seu rádio, aonde quer que você esteja. Neste momento, também quero falar para você que esteja enfrentando algum tipo de dificuldade, você que esteja enfrentando algum tipo de dor, algum tipo de problema, você que de repente se encontra desempregado, cansado, desanimado, porque não há meio de encontrar um emprego. Neste momento, tire alguns minutos e fica perto do teu aparelho. Pega lá um objeto pessoal, a sua carteira profissional, uma fotografia, uma peça de roupa, um copo com água, um copo com óleo, e coloca perto deste aparelho. E neste momento, esqueça os seus problemas, esqueça as suas dificuldades, por mais duras e difíceis que sejam, e concentre-se então somente em Deus. Fale com Deus, converse com Deus, passe para Deus os seus problemas, as suas dificuldades, se bem que Deus já é sabedor, mas nada melhor do que você mesmo falar com Ele. Não precisa saber orar, não precisa saber rezar, basta que você converse com Deus, usando a tua mente, usando o teu coração. Mas para isso, é preciso que você fique perto do teu aparelho, com todo o teu amor, com todo o teu respeito, com toda a sua sinceridade, com toda a sua honestidade e com muita, mas muita fé em Deus. Neste momento é importante esta fé, é importante você realmente concentrar-se perto do aparelho para estar conversando com Deus. Fale com Ele, sabe? Usa a tua mente, o teu coração, mas converse. Converse de uma maneira sincera. Não tenha vergonha, não. É só você e Deus. Você vai no teu quarto, ou você vai num cantinho qualquer que você esteja sozinho ou sozinha. Fala com Ele, sabe? Entrega os teus problemas para Deus. Se você quiser suplicar, implorar, não tem problema nenhum. Faça como você achar que deve ser feito, sabe? Mas desde que seja com amor, com sinceridade, honestidade e fé. Isso é muito importante. Eu, às vezes, andando por aí, ou até mesmo ouvindo as emissoras de rádios e TVs, nós ouvimos muitas coisas que até nos deixa pensativo, incomodado, vamos dizer assim, de tantas coisas que nós ouvimos até mesmo pelas redes sociais. E que realmente também possa existir neste planeta. Como nós já dissemos em outras oportunidades, gente, num planeta enorme, aonde tem bilhões e bilhões de pessoas, de seres humanos,
é muito mais que complicado. Com todos esses seres humanos que existem, presta atenção, é lógico que com todos eles, cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua sentença e a sua maneira de pensar. Mas eu lhes pergunto, com tudo isso, tem muitos que dizem que Deus não existe. Tem outros que falam que nós somos uma máquina e que morreu, acabou. Ao mesmo tempo, eu faço uma pergunta para você. Se Deus não existe, ou não existir como vocês falam, como é possível, diante de bilhões e bilhões de pessoas, as nossas digitais ser diferente uma da outra? Como é possível, se Deus não existir, que nós consigamos respirar, levar para dentro nos nossos pulmões o ar, para que nós continuemos a ter vida? Como seria possível não existir Deus com este sol que ilumina e com a noite que, embora tenha lua, não deixa de ser noite? A que você atribui esses fenômenos do planeta? Deus, lógico, hoje, ou até mesmo antes da vinda de Cristo, Deus não era fisicamente. Deus nunca apareceu fisicamente. Ninguém tem a noção da característica de Deus. E na verdade, eu também pago para ver alguém que tenha a verdadeira noção da característica de Jesus no mundo atual. Porque na verdade, a população da época em que Jesus esteve no planeta já desapareceram do planeta fisicamente falando. Sumiram. Não tem mais nenhum, e sem a mínima possibilidade de existir algum, né? Então toda esta história que nós lemos na Bíblia e que nós até assistimos, né, pelos meios de comunicações, nós sabemos que é então meramente história. Nós temos lá os autores, ou digamos, compositores dos filmes, e que eles escrevem os filmes, né, tirando da sua imaginação coisas que foram verdades, sem mesmo ele saber que fora, e coisas que são simplesmente da mente dele, né? Coisas, digamos, ficção, né? Então, tem tudo isso. Mas, gente, se nós analisarmos direitinho a quem atribuir
tantas coisas benéficas que existem no planeta, que Deus deixou para que nós possamos viver ou sobreviver, né? Deus com certeza existe. De repente, não em matéria, não, nós não temos e não somos puros o suficiente para ver Deus. Não, jamais. Como também no mundo e nos momentos atuais, jamais nós teremos a condição de ver a volta de Jesus. Eu quase digo a você, ou posso dizer a você, de que Deus não vai jamais permitir, né, todos aqueles acontecimentos de antes, quando crucificaram Jesus, quando Jesus foi ignorado, jamais Deus vai permitir isso novamente. Então, gente, hoje, o nosso planeta, Terra, está contaminado de muitas coisas ruins, de muitas coisas impróprias, e que jamais Jesus voltará por estes e outros motivos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus voltar hoje, numa forma humana como nós, primeiro, ele vai ter que se habituar com as nossas vestes, ou seja, as nossas roupas. E se um cidadão vestir uma roupa, como eu, como você, chegar aqui e dizer assim, eu sou Jesus, e bater nessa tecla, dependendo da situação, muitos vão querer levá-lo a um psiquiatra, a um psicólogo, e os mesmos, de repente, dependendo da situação, vão se encarregar de internar Jesus no hospício, né? Porque é lógico que no mundo atual não vai acontecer nada como aconteceu antigamente, porque hoje nós temos a lei do ser humano, né? Que prevalece no planeta. Então hoje não vai ter aquela que Jesus vai ser judiado, crucificado e condenado à morte desta maneira. Será diferente. Então Jesus, se voltar hoje, estará correndo um sério risco de ser chamado de louco, de idiota e assim por diante. Eu vou dizer a você, eu dou risada quando ouço alguém dizer Jesus vai voltar. Aí tem alguns mais doidos ainda que diz Jesus vai voltar, mas ele vai ficar nas nuvens. Gente, se Jesus voltar e ficar nas nuvens, do jeito que a humanidade está, o que vai ter de caças de aviões, aqueles aviões de guerra caçando Jesus? Porque, gente, é impossível. Então é muito mais fácil nós pensarmos de que nós temos aqui na Terra que tramitar, vivendo da melhor maneira possível, para que, quem sabe, possamos, após a nossa morte, como já venho falando há tempo, tendo um julgamento e uma sentença, para que de repente possamos ter essa sentença de uma melhor maneira possível. Eu sei que muitos baseiam na Bíblia, lógico. Tudo o que está na Bíblia, eu também posso colocar como uma
especulação. Mas, Walter, a Bíblia ela é sagrada. Eu respeito, devemos respeitar, mas olha, no mundo atual de hoje, muitas coisas poderiam ter acontecido no momento e na hora da escrita da Bíblia. Eu leio de vez em quando a Bíblia, mas isto não significa que eu realmente acredito 100% na Bíblia. Gente, a Bíblia ela tem muitas interpretações, muitas. E ela passa para as pessoas a interpretação que a pessoa quiser. Eu, por exemplo, tenho na Bíblia um respeito em alguns assuntos que é de mera importância, como nós amarmos uns aos outros. Eu acredito nisso, que nós teríamos que amar uns aos outros. E será que nós vivemos esta realidade da Bíblia? Não. Não, porque na verdade no planeta é cada um por si e Deus por todos. Se você parar para pensar, daqui para trás, há alguns anos atrás, a maneira de viver no planeta dos seres humanos era diferente de hoje. Eu me lembro quando eu era criança, o vizinho pegava lá uma canequinha e ia na minha casa e dizia assim para minha mãe: a senhora tem uma canequinha de pó de café para me emprestar? A minha mãe ia, pegava a canequinha e emprestava. Aí a vizinha, quando comprava, ela vinha com a canequinha e pagava. E era assim que caminhava. Se você observar bem, isso mudou. Ninguém pede mais para ninguém. E se pedir, leva um não. Ou então leva um não tenho. Por quê? Porque tudo muda com o tempo, gente. Tudo muda. O comportamento das pessoas, tudo muda. E se o comportamento das pessoas mudam, vocês acham mesmo que todas aquelas escritas na Bíblia não era para ter mudado? Você acha que as pessoas, quando as pessoas, digamos assim, elas eram mais leigas, podia ser que elas de repente seguiam alguma parte da Bíblia às riscas. Hoje não. Hoje não segue mais. Hoje não segue mais. Hoje a Bíblia fala em amor. A Bíblia hoje ela fala para que nós devemos amar uns aos outros. E isso não acontece. Não é verdade? A Bíblia hoje ela fala de que Jesus deu a sua vida para nos salvar e jamais Jesus voltará a fazer isso de novo. Não, gente, porque a coisa está pior. Embora não pareça, a coisa está pior. Naquela época, quando aquela população não tinha muitas instruções de vida, eles viviam, digamos assim, a um grosso modo. Então eles tinham uma maneira grosseira de viver. Hoje não. Hoje nós temos muitos ensinamentos, Hoje tem aí os profissionais, professores, os médicos, tudo isso. Antigamente não existia médico. E vou mais longe ainda, gente. Olha só. Há não tanto tempo assim, olha só o que eu vou falar para vocês, como a coisa muda. Quando as mulheres ficavam grávidas, o trabalho do parto, da gravidez de uma mulher, era mais com a
parteira ou parteiro. Era raro o médico fazer com que uma criança nascesse. E como a coisa foi evoluindo, a coisa foi para o parto normal. A pessoa, o médico, né, fazia com que aquela criança nascesse de uma maneira natural. E com o passar do tempo, esta naturalidade também foi diminuindo. Tanto é que hoje tem a opção do nascimento, né? Tanto pela a naturalidade como o parto de cesariana. Então você vê que a coisa muda. Porque se realmente nós tivéssemos que acatar, e se realmente o que está na Bíblia 100% fosse a realidade, nós não poderíamos jamais fazer tudo o que nós estamos fazendo hoje. Porque nós estamos indo contra os princípios da Bíblia. Né? Então hoje, se você analisar bem, os seres humanos, nós que estamos vivendo no planeta, materialmente falando, tem lá a Constituição, que mesmo sendo uma carta magna do município, ela pode ser alterada. Não é verdade? E é mais ou menos a Bíblia, gente. A Bíblia seria uma Constituição e que muitos poderiam ter alterados. Então, todo o cuidado no nosso planeta de hoje é pouco. No que eu posso, de repente, deduzir que possa acontecer com o nosso planeta? Gente, o mundo pode se acabar? Olha, na verdade, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Se Ele disser assim, vai acontecer um dilúvio e todo o planeta vai sumir nas águas, isso é possível. Ou até mesmo no fogo, isso é possível. Mas eu tenho quase que certeza que jamais Deus fará isso, porque o Deus que pelo menos eu acredito é o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus do respeito, é o Deus da paz, sabe? Eu não acredito naquele Deus que faz com que aqueles que supostamente acreditam faça algum sacrifício para provar que tem fé em Deus. Não, se Deus não acredita. Eu acredito que Deus possa chegar a um ponto de dizer assim, ó, se você crê em mim, se você acredita em mim, vá lá e tire a vida do seu filho. Não, nesse Deus eu não acredito. Eu não acredito no Deus que usa a vingança. Não. Eu acredito no Deus da justiça. Naquele Deus que age com a justiça. Esse Deus eu acredito. Eu não acredito num Deus aonde Ele permita que tantas desgraças aconteçam num planeta, matando, aleijando os seus filhos. Nesse Deus eu não acredito. Eu não acredito em um Deus que permita que haja guerras e misérias no planeta. Não, não acredito. Então, o que eu quero dizer com isso é que todas
essas desgraças que estão acontecendo no planeta são então meramente culpa dos seres humanos, de nós, e principalmente daqueles intelectuais que pensam que sabe tudo, mas na realidade não sabe, sabe? Então eu acredito que o Deus que eu sigo é o Deus do amor em todos os sentidos. Então nós somos passíveis de erros e nós cometemos muitas falhas, muitas falhas. Na verdade, eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, que frequentar uma religião, ir numa igreja é importante, mas também tem que ter limite. Tem que ter limite, porque de repente, se você começar a frequentar uma religião, virar um fanático, você pode acabar ficando doente, psicologicamente falando e psiquiatramente falando. Você pode ter um problema psiquiátrico. Tudo isso é passível, né? Então a gente fica pensando milhões e milhões de coisas na cabeça. Eu faço as minhas orações, né? Como já sempre falei aqui no programa, eu oro para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus inimigos, para os meus adversários, para os ingratos, né? Por toda a humanidade, por todos os meus familiares e amigos, e menos para mim, porque eu estou nas mãos de Deus. E eu deixo Deus muito à vontade para fazer de mim o que Ele quiser, porque eu tenho certeza e convicção de que Ele é sabedor dos meus problemas, das minhas dificuldades, de todas as maneiras que eu vivo neste planeta. Então nada melhor do que deixar Deus muito à vontade para decidir sobre a minha vida, sobre o meu destino, né? Então Deus é sabedor. Agora, que Deus existe é fato. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Cada um tem a liberdade de se expressar, de pensar e de até manifestar, espiritualmente falando, sobre os acontecimentos bíblicos, né? Porque eu, na verdade, não acredito numa Bíblia sangrenta. Não, jamais. Se a Bíblia é para trazer a paz à humanidade, se a Bíblia é para trazer a bonança, como que a Bíblia pode passar para nós, seres humanos, momentos terríveis, sangrentos? Uma coisa é o que aconteceu no passado. E se nós formos falar do passado, nós temos que pensar no seguinte, que o povo da época não era tão intelectual como hoje. Que antigamente o povo era, digamos assim, bruto, né? Eles não tinham a sabedoria como hoje. Quando nós percebemos na Bíblia, que eles colocam na Bíblia sobre alguns aspectos tipo de saúde, gente, nem médicos existia.
naquele tempo, na época antes de Jesus, durante Jesus, a coisa era mais na base do curandeiro. Não tinha médico. Gente, aquele povo da época, eles não tinham a noção, naquela época, eu sei que vocês vão rir de mim nesse momento, mas um cidadão daquela época, há milhões de anos atrás, ou há 1.000, ou 2, 3 mil anos atrás, eles não tinham a capacidade da definição dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Por exemplo, jamais eles usavam o termo fígado. Ai, eu estou com um problema no fígado. Ai, eu estou com um problema no rim. Ai, eu estou com um problema... Não, gente. Naquela época, eles sentiam simplesmente as dores. E eles levavam a mão no local onde está doendo e simplesmente eles diziam assim, ó, estou com a dor aqui. Está doendo aqui. E nem assim direito eles falavam, né? Eles gesticulavam e falavam, mas não que... E outra, gente, olha só. Naquele tempo, não tinha a modernidade que tem hoje. Essas máquinas de fazer exames, todas essas coisas. Então, muita coisa na Bíblia, nós temos que botar sentido. Aquele tempo a coisa era mais bruta. Não tinha essa de mordomia. Gente, nem esses copinhos, essas xícaras, esses pratos que nós temos hoje, tinha antigamente. Era tudo na base da pedra, da madeira, do pau. Então, de lá para cá, nossa, houve um avanço gigantesco. Porque Deus até deu ao homem a inteligência. Só que, infelizmente, o homem está extrapolando, passando todos os limites, abusando, e está dando no que está dando. Não é verdade? Mas, na verdade, nós queremos que nós conseguimos ou vivermos pensando naquela era, a gente vai ficar doido. Não tem como. Porque a coisa mudou, né? E mudou muito. Então, né, gente? Olha como é que é a coisa. A Bíblia, ela fora escrita, na verdade, quando começou a surgir até mesmo, vamos dizer assim, um maquinário para escrever a Bíblia. Então vocês imaginam, a Bíblia não é tão velha assim. Mas se você voltar antes da Bíblia, gente, tem muitos acontecimentos que é impossível estar na Bíblia. Tem muitas coisas lá do passado que é impossível estar na Bíblia, né? Antigamente, as mulheres davam a luz ao filho em cavernas, não era casa igual hoje com todas as mordomias. Então você vê a mudança. Então nós não podemos fixar muito no passado e na Bíblia, porque a Bíblia ela fora escrita depois de muito tempo da vinda de Jesus no planeta. Tem quase que certeza isso, gente. Até pelo fato da modernidade começar a existir. Porque, na verdade, se você analisar bem, a Bíblia teria que ser baseada somente, então, nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é tudo. Se você seguir os 10 mandamentos, não há necessidade de ficar aí, fixado na Bíblia. Não, porque os 10 mandamentos já tem tudo. E outra coisa, diante, digamos assim, da nossa sabedoria, eu sei o que é certo e o que é errado. Se você analisar bem hoje, eu não coloco um dedo no fogo nunca.
Antigamente, eles até colocavam. E quando eles colocavam, eles viam que doía, aí eles tomavam mais cuidado. Hoje não. Hoje nós já temos o cuidado e nós temos a sabedoria de entender que o fogo queima. Né? Eles na época não, mesmo adulto, eles precisavam testar para crer. Nós não. Se hoje alguém aparecer aqui com um negócio de fogo e mandar eu colocar a mão, jamais eu vou colocar. Antigamente eles colocavam. Então olha para você ver a mudança do começo do mundo para cá. E aí eu lhes pergunto, você acha mesmo que com todas essas mudanças Jesus vai voltar? Eu não acho. Eu não creio nisso. Eu creio que nós que temos que fazer de tudo para que possamos ir ao encontro de Jesus. Gente, desde o começo do mundo até hoje, tem mistérios. Tem muitos mistérios que não foram desvendados e nem serão desvendados. Desde o começo do mundo até hoje, tem coisas que não foram contadas nem na Bíblia, que não tem condições, não tem como, porque as pessoas que escreveram a Bíblia são as pessoas, digamos assim, quando do começo da coisa intelectual, de começar a surgir a sabedoria, a curiosidade de aprender, aí vem aqueles homens que começaram a inventar coisas e assim por diante. É mais ou menos como a história do avião. Quem inventou o avião? Né? Antigamente. E os carros? E os barcos? Tudo isso veio devido à inteligência que Deus foi aperfeiçoando no ser humano. Caso contrário, se realmente não houvesse, né, essas inteligências, essa coisa de Deus dar ao homem inteligência, nós estaríamos parados no tempo, nós não estaríamos no mundo moderno de hoje e tudo estaria como antigamente. Né? Na minha opinião, seria isso. Então, hoje, está aí o porquê acreditar em Deus. O porquê nós devemos acreditar que Deus existe. Pelas mudanças, pelas renovações. Ah, mas a mudança, a renovação é coisa do ser humano. Lógico que é, porque Deus deu a ele a inteligência. Mas Deus deu a ele a inteligência desde que ele não ultrapassasse o limite. Hoje estamos ultrapassando os limites. É por isso que está da maneira como está. E a tendência é piorar. Porque eles querem ser mais do que Deus. Aliás, já estão mostrando isso nas suas invenções, nos seus comportamentos e assim por diante. Então, meus amigos, tirem as suas conclusões. Analisem bem o que eu estou falando, viu? Então, fique aqui essas minhas palavras de hoje. Então, portanto, eu reafirmo, Deus existe. Mas vai de cada um de nós acreditarmos ou não por conta do livre-arbítrio. Até mesmo para os ateus, eles querendo ou não, Deus existe. Porque eles usam, né, as fórmulas que Deus nos deu para que nós possamos viver no planeta. Fórmulas esta, o sol, a lua, o ar e assim por diante. Então, Deus existe. Vou falar para você, Pedro, viu? De 2 Pedro 3,14, né? 2 Pedro 2, versículos de 2 Pedro 2 do livro de 2 Pedro da Bíblia. O perigo dos falsos ensinadores.
No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventarão. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando as exemplo do que acontecerá com os ímpios. 7. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. 8. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. 10. Especialmente os que o seguem, os desejos impuros da carne, e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. 11. Contudo, nem os anjos elaboram, sendo maiores em força e poder, fazem acusações, injúrias contra aqueles seres na presença do Senhor. 13. Não, 13 não, é o 12. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelos instintos, nascidos para serem capturados e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. 11. Eles receberão retribuição pela justiça que causaram. Consideraram prazer entregar-se à devassidão
em plena luz do dia. São notórias e manchas, regrando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. 16. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com a voz humana e refreou a insensatez do profeta. 17. Esses homens são fontes sem águas e nevoas, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. 19. Prometendo-lhes liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o dominam. 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, né? E ainda, a porca lavada volta a revolver na lama. Se você observar bem aqui na Bíblia, no que eu passei, está escrito: muitos surgirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, gente, é o 7 e nós estamos, é o 2 e nós estamos então aqui na Bíblia. Se você observar bem o que foi falado na corrente e o que está na Bíblia, é mais ou menos o caminho que nós falamos aqui. Então, hoje, nós temos que ter muita cautela e cuidado em tudo aquilo que nós formos fazer. Devemos tomar cuidados, até mesmo naqueles falsos, nos seres humanos de uma maneira geral, principalmente aqueles que se metem a pregadores, a profetas, sem terem a mínima condições e capacidade para tal. Tá? Então, eu falei para você, né, da Bíblia, 2 Pedro 3,14, 2 Pedro 2, versículos de Pedro 2, do livro de Pedro 2 da Bíblia. O perigo de falsos ensinadores, do número 1 ao número 22, os versículos passados para vocês hoje. Passaremos agora para a consagração, a bênção da água. Já já eu volto com
os ouvintes. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora então com os ouvintes. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Alvina de Mira. Oi, dona Alvina, a senhora coloca o nome de quem na corrente? O meu, né, Walter, Alvina, 54 anos, Otavino, 92 anos, 10 meses, Antônio, 47 anos, Avani, 60 anos, Inês, 59 anos, Jovina, 53 anos e Luana, 16 anos, Walter. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, bem? Tá bom, amém, Walter. A Luana, ela tá indo em algum médico ou não? Eu não sei não, Walter. Eu acho que ela deve procurar um ginecologista para alguns exames. Ginecologista? Isto, tá bom? Tá bom, Walter. Deus que abençoe. Viu? Deus abençoe. Amém. Tchau. Vamos a mais um ouvinte. Alô? 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 Quem fala? Marilda. Marilda, coloca o nome de quem na corrente? O meu, 51. Célia, 46. Daniele, 29. Neuza, 66. E Odair, 58. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, Marilda, sobre todos os nomes que você passou para a gente, ao manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Tá bom. Deus o abençoe, viu? Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala?
É Sueli Pereira. Sueli, você coloca o nome de quem na corrente? O meu, Sueli Pereira, 53 anos. O meu filho, Jefferson Donizete da Silva, 31 anos. Jéssica Fernanda da Silva, 21 anos. Edilene Aparecida da Silva, 29 anos. Da minha nora, Karina Alves da Silva, 29 anos. Da minha neta, Laísa Vitória Cândido, 12 anos. Meu neto, Guilherme Elric da Silva, 4 anos. Meu neto, Heitor Miguel da Silva, 19 dias. Do meu genro, Diego Rodrigues da Silva, 23 anos. Emerson Sebastião Luiz, 27 anos. Ricardo Luiz Pereira, 37 anos. Nicolas Fernando da Pereira, 6 anos. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora passou para a gente, ao manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Um abraço e que Deus te abençoe, viu? Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Hamilton São João. Hamilton, você coloca o nome de quem na corrente? Eu vou começar com 150, Sofia de 5, Maria Flor de 6, Lívia Eduardo de 6, Ana Luísa de 7, Ana Carolina de 8, Monique de 20, Sandy 24, Clarinha 15 e principalmente Socorro 45. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amigo? Tá bom. Um abraço e que Deus te abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É a Vera Lúcia Fernanda. Oi, Vera Lúcia, coloca o nome de quem na corrente? Eu vou apanhar do meu menino Júnior, com 38 anos, e do meu marido de 65 anos, o meu 67 anos, e do meu neto Robert, 7 anos. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora passou para a gente ao manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Tá bom. Um abraço e que Deus te abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? Dona Aparecida. Oi, Dona Aparecida, a senhora coloca o nome de quem na corrente? Eu vou colocar o meu, Walter, 74, meu filho Valmir, 51, Rogério, 50, Valéria, 50, a Patrícia, 42, a Regina, 56, Suzana, 46, Felipe, 18, Gustavo, 19 e Celino, 86. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora passou para a gente ao manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Amém, Walter. Deus o abençoe, viu? Amém, Walter. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Ana Maria. Ana Maria fala de onde? Parque Industrial. E a senhora coloca o nome de quem na Eu ia corrente? colocar o nome da minha filha Thaís Gabriele. Meu irmão Mário Roberto. E minha irmã Antônia Vicentina. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora passou para a gente ao manto sagrado, que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, dona Ana? Amém. Dona Ana, a moça que a senhora passou o nome, ela tem muitas dúvidas, tá? E ela está muito, assim, digamos, perdida em algumas situações, em algumas, de repente, respostas, eu não sei o que é, mas ela está muito confusa. Acho que tá mesmo. Tá bom? Ela está muito confusa, ela precisa estar conversando, estar dialogando, para tentar chegar no acerto e tentar desvendar o que ela está preocupada, tá bom? Tá bom. Deus o abençoe. Amém. Você também.
Vamos a mais uma corrente, a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É a Fátima, seu Walter de Mojimirim. Oi, dona Fátima. Seu Senhora... Walter, eu coloco o Sebastião José, 47 anos, coloco o Osmir, 60, a Fátima, eu, 60, coloco a Lucília, 48, coloco o César, 39, a Laura, 10 aninhos, que assim... e o seu Roberto, 77, e a Marinês, 72. Que assim seja. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a Senhora deu para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todas as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações. Tá bom, dona Fátima? Tá bom. Deus o abençoe, viu bem? Obrigada. Vamos agora então para a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso, e já já eu volto com a oração do programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas livrai-nos de todos os males, de todas as invejas, de todas as enfermidades e perturbações. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amem como Jesus sempre nos amou. Quero agora colocar o nome da Larissa, do Egílio, do Arthur Marques e da dona Neuza Marques. O nome da Guiomar, do Toninho Cardoso. O nome da Inês, do Cláudio e do Henrique. O nome da Flávia, do Telmo. O nome também da Jo, do Negão, do Fabrício, da Bibi, do Thales, da Mari e do Pedrinho. Coloca o nome da Toninha Costureira. Coloca o nome também do seu Álvaro Orlandini Júnior, do Álvaro Orlandini, do Aldinho, do Luiz André e da dona Neuza. Coloca o nome da dona Carmesita, do Roberto Rossini, do Alexandre, da Cid, do Robertinho, da Silvana e do Arthur. Também o nome da dona Maria Inês. Coloco o nome da dona Lucília, da Bida, da Arlete, da Neném, da Verônica. Coloco o nome também do Almir, do Maicon, da Silvia, do Diego, da Sabrina e da esposa do Maicon. Coloco o nome do seu Arlindo, da dona Doroti. O nome também da Maria e da Angelina, da Márcia e do Eduardo. Coloco o nome da dona Lourdes Mendes, do seu Dita, da dona Tereza e a Michele. Coloco o nome também do Ronaldo, morador ou do Ronaldo, né? Da dona Helena, da dona Antônia e do seu Honório, moradores da fazenda Araras. Coloco o nome também da Bida, da Arlete, da Neném, da Verônica, da dona Doroti, do seu Arlindo, enfim, todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, pedindo sempre a bênção de Deus, ao nome da dona Yolanda de Gaspari, o nome também do Rafael de Gaspari, enfim, todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, aquelas que estiverem agora sintonizados a nossa rádio aqui, a Rádio Cidade, fazendo sempre isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passaremos agora para a oração do programa. Coloco também o nome do Ricardo Gomes e todos os seus familiares. Senhor Deus, Maria e Jesus. Coloca o nome também da dona Maria Marques, do seu Zico, do Hilário, do Salomão, da Sandra, do Marildo, da Ivone, né? Do pequeno Davi Marques e todos os seus familiares, né? Coloca o nome também da Sônia Cristina, da cidade de Limeira. Senhor Deus, Maria e Jesus, que teve as suas mãos ensanguentadas na cruz. Vem,
Vem tocar em todos os vossos filhos. Vem tocar naquelas pessoas que participaram com a gente através do telefone, naquelas que não conseguiram linha, mas que estão nos ouvindo. Vem tocar nos internautas, naqueles que nos ouviu através do aplicativo. Vem tocar nos meus amigos, nos meus inimigos, nos governantes. Vem tocar em todas as religiões. Vem tocar, Senhor Jesus, nesta peça de roupa, neste objeto pessoal, nesta carteira profissional, neste copo com água, neste copo com óleo. E peço a esta água, a este óleo, a transformação, que aqueles que tomarem desta água e deste óleo possam ficar libertadas e liberadas de todos os males, todas as invejas, todas as perturbações e todas as enfermidades. Vem tocar, Senhor, em toda aquela família que perdeu o ente querido. Que Deus possa estar dando àquele que partiu um bom julgamento e uma boa sentença, e confortando aqueles que ficaram entre nós. Vem tocar no João, no Beto, no Marco. Vem tocar em todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por momentos de aflições, por momentos de dores, pelo desemprego, enfim, vem tocar em toda a humanidade, em todas as religiões. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amem como Jesus sempre nos amou.